Turma, nós vamos dar início a um novo capítulo do livro, né? Que é o capítulo 10 e fala sobre os anos de chumbo no Brasil, traduzindo o período da ditadura militar que começou em 64 e foi até 85, com duração de 21 anos, tá? Então, esse chamado anos de chumbo no Brasil corresponde justamente a esse período, né, de governos militares, tá? Eles usavam da ditadura e do autoritarismo assim para controlar toda a sociedade. E mais que esse regime assim, ditatorial no Brasil, não foi um fato isolado. Em grande parte da América Latina também aconteceu a mesma coisa, né? Na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, né? As ditaduras assim ganharam força, né? Era um panorama assim mundial. Era a época da Guerra Fria, né? Aquela chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? E eles dois disputavam áreas de influência. Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista, né? Então eles tentavam influenciar outros países, né? Com suas ideologias, tá? Assim, para os norte-americanos, a ameaça comunista assim nas Américas seria assim um sinal de enfraquecimento político, né? Se o comunismo entrasse aqui na América, um exemplo, no Brasil e na América do Sul, seria um sinal de fraqueza para os americanos, né? Imagina aí, eles deixarem o comunismo sair lá da Rússia para vir parar aqui, sendo que existia uma guerra fria entre eles dois, né? Para ver quem tinha hegemonia mundial. Então, assim, essa ameaça, ela era vista assim como já falei, né, um sinal de enfraquecimento político. E um grande risco, assim, às intenções, suas intenções econômicas, né? Dessa forma, assim, o, houve assim um incentivo de diversos grupos assim políticos conservadores, né, de direita e de militares, a tomarem assim um poder e instalar um regime centralizador, né, para impedir justamente que esse comunismo adentrasse aqui na América do Sul, né? Então foi justamente com o apoio dos Estados Unidos que foi criada uma operação chamada Subversivos, né? Que ficou conhecida como Operação Condor, né? Ela foi intensificada a partir de 1973, mas vários países da América do Sul aderiram, né, a esse pacto e que foi estabelecido justamente por um ditador, né, do Chile, Augusto Pinochet, que ele governou o Chile com mão de ferro, ele mandou matar muita gente. Às vezes ele reunia as pessoas num campo de futebol para mandar metralhar. Ele foi extremamente violento e ele comandou o Chile de 1973 a 1990. Tá? Então, assim, no Brasil, o golpe militar aconteceu, né, em 31 de março de 64, né, realizado por militares que não aceitavam assim, mais o governo de Goulart. Como eu falei, a Globo também deu apoio. Os Estados Unidos apoiou porque não estava satisfeito com essa política interna de João Goulart. Né? Os Estados Unidos, o interesse dele era influenciar aqui com o capital externo. Né? E então, para os estadunidenses, eles também alegavam que João Goulart era muito próximo dos comunistas, né? E eles tentaram, assim, várias tentativas de, por várias vezes, assim, um golpe, né? Para que ele justamente não assumisse a presidência. Foi como eu falei para vocês no último capítulo, né? Aí Tancredo Neves teve a ideia, né, de formar um parlamentarismo aqui no Brasil por um determinado tempo, né? Depois de um ano, houve uma consulta popular e as pessoas optaram pelo presidencialismo e o governo foi traçado justamente para ele, né? Então, assim, os conservadores, os militares nunca aceitaram isso, né? E aí já vinha uma crise econômica muito grande, né? Havia recessão, era a inflação muito alta, né? O que acabava sendo assim
um peso muito grande para o governo, né? Então, Jango elaborou aquela, já falei para vocês, aquelas reformas de base. Por que reforma de base? Porque ele iria mexer em tudo, iria fazer uma reforma agrária, iria mexer no judiciário, iria mexer em tudo, tá? Então, os conservadores não queriam que essas mudanças acontecessem. O conservador quer que conserva. Os conservadores querem que continue tudo do mesmo jeito, porque para eles estava bom. Estava vindo um capital externo, estava vindo muito dinheiro dos Estados Unidos, né? Para investir aqui dentro e para eles não tinham do que reclamar. Então, essa mudança poderia favorecer ao povo e, consequentemente, esses grandes produtores, esses grandes industriais não estariam satisfeitos, né? Eles só olham realmente o que? O lado dele, a ganância deles, né? Então, Jang acabou sendo derrubado do poder, né? Assim como todos aqueles que fossem acusados assim de idealizar ou que tivessem uma simpatia pelo comunismo, né? Por exemplo, na época o governador de Pernambuco, Guel Arraes, né? Chama Miguel, a gente ficou conhecido como Guel. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, grande defensor, né, de Jango, ele era cunhado de Jango, mas ele era um grande defensor, né, dessa liberdade. Então, assim, é importante frisar que nem Jango, nem Arraes, nem Brizola, eles eram comunistas, tá? Mas as pessoas precisavam de uma desculpa, né, para poder excluí-los do poder, tá? E a maioria das organizações, assim, instituições políticas foram perseguidas. As ligas camponesas, né, o líder na época era Francisco Julião, ele foi perseguido e torturado. Né? A União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi fechada, sua sede foi incendiada, teve aluno que foi morto, né? O Edson foi levou um tiro, foi morto, foi, nossa, a, a, para quem não conhece, né, não sabe o que, que foi não estou pregando nada aqui contra o atual governo, mas quem nunca estudou, quem não conheceu o que foi a ditadura militar e quiser fazer uma associação com hoje a quantidade de militares que tem no poder, né? É isso. Podem colocar os pontos positivos e negativos, né? Não estou aqui sendo simpático com governo nenhum, tá? Mas a época da ditadura foi uma coisa seríssima, não deveria, nunca deveria ter acontecido, né? Nunca deveria ter durado tanto tempo. Infelizmente o Brasil sofreu muito com isso. Outra coisa, os militares falaram que ia modernizar o Brasil. Houve foi muita corrupção, houve foi muito roubo. Aquela ponte Rio-Niterói foi uma coisa absurda o desvio de dinheiro para construir. A hidrelétrica de Itaipu, que fica lá na divisa com o Paraguai, também houve muito desvio de dinheiro. Tá? Ninguém ia contra os militares naquela época, né? Quem tentou ir contra, muitos órgãos, eles fundaram guerrilhas, as guerrilhas foram exterminadas. Até hoje aí existe uma quantidade absurda de pessoas desaparecidas. As famílias até hoje lutam na justiça para tentar pelo menos descobrir onde estão pelo menos os corpos dessas pessoas que possam assim dar um enterro digno a elas, tá? Infelizmente, muita documentação, né, é proibida de se mexer. Algumas o governo, os governos anteriores, Lula, outro liberou alguma coisa, mas não foi tudo, né? Então, foi uma época muito complicada. Você não tinha direito a nada, você não tinha direito a fazer greve, você não tinha direito a se manifestar, você não podia fazer uma campanha na rua, você tinha um toque de recolher para estar em casa, era uma coisa seríssima, né? Então, assim, acima de tudo, ninguém tinha o direito nem de se manifestar simplesmente como cidadão. Todos perderam os direitos políticos, os partidos políticos foram caçados, o Congresso foi fechado, foi um negócio realmente complicadíssimo, tá? Então, assim, foi um período assim em que a cultura se fortaleceu, porque teve muitos artistas que passaram a se valer justamente da música, do teatro, para que pudesse ser uma forma de manifestação. Então, assim, músicos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Taiguara, Geraldo Vandré e muitos outros, eles foram perseguidos, tá? Eles tiveram que ir embora do Brasil, né? Betinho era um sociólogo que teve que fugir do Brasil. Leonel Brizola, aí o Leonel Brizola que foi governador,
Ele foi deposto, ele teve que fugir, ele foi morar no Uruguai. Guel Arraes, também governador do Pernambuco, foi deposto pelo golpe militar. Então as pessoas não tinham direitos nessa época, tá bom? Então, assim, vários movimentos, como o da Tropicália, né, com artistas assim, com aqui na Bahia, se você for ver Gilberto Gil, Caetano, Gal, Bethânia, muita gente nessa época, né? Acho que eu não citei aqui, Geraldo Azevedo também, né? Eles tiveram assim grande destaque contra o regime militar, tá? E assim, quando se fala de período de regime militar brasileiro, é de suma importância falar justamente da resistência, né? Urbana e rural, né? Então formaram-se guerrilhas para que pudesse combater esse governo, tá? Inclusive teve alguns que foram treinados justamente em Cuba para que pudesse combater. Teve várias guerrilhas, teve a VAR Palmares, teve a VMR-8, teve a guerrilha do Araguaia. A primeira de todas foi a guerrilha do Caparaó, né? Que teve apoio inclusive de Leão Brizola, que já era ex-governador do Rio Grande do Sul, né? Foi caçado e ficou exilado no Uruguai. E esse modelo de guerrilha, gente, ele foi copiado justamente lá do Sierra Maestra, né? Que foi quando Fidel Castro conseguiu montar uma guerrilha para que ele pudesse assumir, tomar o governo de Cuba com Che Guevara, que eu já citei aqui para vocês, né? Eram cerca de 20 militares ali que foram treinados, né? Mas infelizmente, né, os militares da guerrilha do Caparaó, tá? Mas infelizmente eles foram derrotados por policiais mineiros, né? E a ideia era essa mesmo, era combater a ditadura, né, e sua repressão política, juntamente com a falta de liberdade, tá bom? Então, assim, quando os militares assumiram o poder, eles começaram a baixar atos institucionais, né, que ficou conhecido como AI. Ou seja, aí tinha o AI-1, AI-2, AI-3 e o mais famoso de todos foi o AI-5, tá? Eu vou anexar para vocês todos os atos institucionais baixados, né, e o que cada um proibia para que vocês aprofundem um pouco mais o conhecimento sobre isso, tá bom? Então, assim, a partir de 64, os militares passaram a governar o Brasil, né? Então, assim, eles, for, se, for, eles criaram assim vários dispositivos, né? Como eu falei, como os atos institucionais. E o ato institucional número um, ele foi o responsável por várias medidas, né? Que determinaram assim o estabelecimento assim de um regime militar, né? Inclusive assim com a nomeação do primeiro presidente dessa casa, né, do regime militar, que foi um general, né? O general Humberto Alencar de Castelo Branco, né? Conhecido como Castelo Branco. E então, as primeiras medidas dele como presidente ficaram mantidas as constituições federais e estaduais, né? Além assim de respeitar as autonomias estaduais. A responsabilidade era eleger o presidente do Brasil, né? Que passava a ser do Congresso Nacional, né? Olha só, quem iria eleger o presidente agora seria o Congresso, não seria mais um voto direto pelo povo. E esse período foi formado justamente pela maioria de militares e conservadores de direita, que não queria que nada mudasse no Brasil, né? O que garantia sempre o quê? A eleição de um presidente militar, já que era eles que escolhiam. Era escolha e decisão do presidente alterar leis e até mesmo a Constituição, né? Além dos planejamentos financeiros que ele poderia submeter ao Congresso a essas tais decisões. Toda investigação política seria de obrigação das Forças Armadas, né? Podendo caçar mandatos, olha só, prender e torturar suspeitos e anular mandatos legislativos, ou seja, poderia caçar os mandatos dos deputados, né? Aí tivemos o primeiro presidente desse regime militar, que foi Castelo Branco, que durou de 64 a 67, né? Talvez o principal assim no movimento dos militares, né, talvez o principal líder, né, que levou isso aí, né, que levou assim à derrubada de João Goulart. E então, assim como os seus sucessores, o grande objetivo do mandato era combater o comunismo, né?
A desculpa era sempre essa, que o comunismo ia invadir o Brasil, que o Brasil ia ser tomado pelos comunistas. E tinha aquela história, né, que comunista come criancinha, que comunista ia invadir sua casa, que comunista ia fazer isso e aquilo. Tinha carros de propaganda que entravam nas favelas fazendo propaganda contra o comunismo. Era um negócio absurdo, né? E assim, eles passaram a caçar mandatos, direitos políticos e sociais, e qualquer um que se posicionasse, né, a favor da ideologia do comunismo. E assim, além do mais, eles atribuíam assim a grave crise econômica que o Brasil passava aos comunistas. Né? Tudo eram os comunistas simpatizantes do comunismo, como o próprio João Goulart, sendo que essa situação assim foi decisiva, né, para que a classe média apoiasse, né, inicialmente o regime militar brasileiro, tá? Então, eles temendo assim governantes populares, né, e que tinham aproximação assim com as ideias socialistas e comunistas, Castelo Branco caçou vários mandatos, né? Então, entre os principais estava o de Guelra Arraes, em Pernambuco, o de Brizola, no Rio Grande do Sul, né? João Goulart, Jânio Quadros, né? Além de comunistas, assim, como por exemplo Luiz Carlos Prestes, né? Que foi o líder da coluna Prestes, né? Que era o líder do PCdoB. Outra movimentação que os militares assim visava diminuir, né? Era a democracia e a liberdade política. Então foi criado o SNI, que era o Sistema Nacional de Informações, ou seja, espionagem, né? Ele tinha a função de registrar, de coordenar, supervisionar tudo, qualquer entidade que existisse no Brasil, as ligas camponesas, a União Nacional dos Estudantes, né? Qualquer um que fosse conhecido como subversivo, ele era ele era suspeito, ele era caçado, ele era torturado, muitos foram mortos, ninguém sabe até hoje onde foram parar os corpos de muitas pessoas, tá? Então assim, logo logo o sistema, o regime ditatorial, né, cercou de todas as formas essas pessoas. E o AI-1, né, o Ato Institucional número 1, tinha determinado justamente a manutenção das constituições e autonomias estaduais, né? E, portanto, governadores de oposição ao governo militar foram assim eleitos, né, nos estados, por exemplo, estado nas Minas Gerais, na Guanabara. Então, quando Castelo Branco elaborou o Ato Institucional número 2, determinou a extinção de todos os partidos políticos no Brasil. Então ficou apenas dois partidos. Um chamava Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, era ligada aos militares. E o outro não era PMDB, não, era MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Era ligado aos políticos moderados. Ou seja, é como se fosse uma oposição, mas uma oposição de fachada, porque eles concordavam que com tudo que os militares faziam, tá? Então era uma oposição somente de fachada, tá bom? Então, essa cassação assim da liberdade política gerou uma forte reação, né, principalmente da UNE, a União dos Nacional dos Estudantes. Eles se organizaram, como também assim vários setores da sociedade, né? Vários artistas, atletas, todo mundo passou a questionar tudo isso que estava acontecendo. E, por exemplo, Castelo Branco ele teve que lidar assim com uma forte crise. A inflação já estava perto dos 100%. E assim, você imagina a situação que se encontrava o Brasil nessa grave crise financeira, né? Então, assim, com a intenção assim de retomar assim o controle do governo, né, militar, ele lançou um plano que ficou conhecido como PAEG, que era Programa de Ação Econômica do Governo. Né? Esse programa tinha assim uma ideia de abertura do capital para que pudesse vir, né, investimentos externos, né, que pudesse controlar assim eles iriam fazer assim um controle das linhas de crédito, redução de gasto público, né, um, um contingenciamento salarial, uma forma, né, de congelar os salários. Então todas essas medidas desagradou justamente quem? O trabalhador, né?
foram medidas impopulares e tiveram assim forte impacto assim na vida dos trabalhadores, né, de uma forma geral. Mas a maior mudança que estava assim para acontecer para os trabalhadores estava relacionada assim à estabilidade de emprego, né? Então foi criado um fundo de garantia por tempo de serviço que existe até hoje, né? Essa ação tinha assim a intenção de controlar assim os gastos públicos aos empresários, né, aos industriais, além de ter sido assim uma medida de tentar estabilizar, né, esses trabalhadores dentro das fábricas, tá bom? Né? Porque caso um fosse demitido, eles teriam essas garantias, né, de receber esse dinheiro extra, né, para que pudesse se manter por um tempo. Então, 1967, Castelo Branco, com a com a intenção de aumentar a rigidez e centralizar ainda mais o governo durante o regime militar, ele criou mais dois atos institucionais, o AI-3 e o AI-4, que tinham por objetivo alterar a Constituição brasileira. Né? Essa Constituição já vinha desde 1946, né? Ainda no governo de Dutra. Então, o AI-3 ele acabou com o voto direto, estabeleceu eleições indiretas até para governador e prefeito. Tá? Então, já o AI-4 ele teve como assim ações principais a limitação do poder público, o aumento da centralização do poder, o decreto de qualquer ação ou planejamento dos poderes executivos teria que ser analisado pelos militares. A criação da lei de imprensa e lei de segurança nacional, né, que serviriam para aumentar a censura e acabar com a liberdade de imprensa, bem como assim aumentar a perseguição, né, contra qualquer instituição ou pessoa que ousasse contestar justamente o regime militar, tá? Então isso aí foi só uma breve explanação, né, do regime, do que foi o início do regime militar. Né? Nas próximas aulas eu vou falar para vocês passo a passo do governo e eu vou enviar para vocês algumas músicas que foram chamadas músicas protesto, né, que vários artistas fizeram para criticar justamente o governo, tá? Para que vocês possam conhecer um pouco mais de grandes cantores assim da MPB, né? Que realmente foram artistas que lutaram contra isso, né? Vocês vão conhecer aí música de Chico Buarque, música de Geraldo Vandré, que se tornou um hino, o Bêbado Equilibrista com Elis Regina, que foi um hino assim de uma verdadeira revolução. Eu vou enviar essas músicas para vocês, juntamente com os atos institucionais, todos eles, para que vocês possam ir tendo uma ideia aí de como realmente foi o regime militar no Brasil, tá bom?